O que define um gênio? Uma mente brilhante, uma descoberta revolucionária, ou será a ousadia de desafiar as regras e enxergar o mundo de uma forma diferente? Ao longo da história, algumas pessoas extraordinárias mudaram o curso da humanidade. Suas ideias desafiaram tudo o que se conhecia na época, e suas invenções moldaram o nosso mundo moderno. Mas quem foram essas mentes brilhantes? Como eles pensavam e quais foram os desafios que enfrentaram? Hoje, vamos viajar no tempo para conhecer os maiores gênios da humanidade e entender como suas contribuições continuam impactando nossas vidas. Meu nome é Leandro e seja bem-vindo ao canal Curiosidade Renovada. Antes de iniciar o vídeo, já deixa teu like e se não for inscrito, inscreva-se para não perder mais conteúdos incríveis como esse. Então, bora lá? Leonardo da Vinci, o gênio universal. Se existir um homem que pode ser chamado de gênio absoluto, esse homem foi Leonardo da Vinci. Ele não era apenas um artista brilhante, mas também um cientista, engenheiro, anatomista, inventor e até mesmo músico. Séculos antes de sua época, Leonardo já imaginava helicópteros, tanques de guerras, pontes gigantes e até máquinas para mergulho. Mas como era possível uma mente funcionar em tantos níveis diferentes? Leonardo acreditava que tudo estava conectado. Ele estudava o corpo humano para entender melhor a arte, observava a natureza para criar máquinas e desenhava projetos que só seriam possíveis séculos depois. Uma curiosidade interessante é que Leonardo escrevia suas anotações de trás para frente, de forma espelhada. Algumas teorias dizem que era para esconder seu segredo, enquanto outros apontavam que ele simplesmente era canhoto e achava mais confortável escrever assim. Ele também era obcecado por voar, estudou pássaros e morcego por anos, desenhando máquinas voadoras que surpreendentemente funcionam em simulações modernas. Isaac Newton, a mente que explicou o universo. Se Da Vinci era o mestre da criatividade, Isaac Newton era o mestre da lógica e do rigor matemático. Com apenas 23 anos, ele já havia desenvolvido as bases do cálculo, formulando as leis do movimento e entendido a gravidade de uma forma que ninguém jamais imaginou. Newton foi responsável por explicar como os planetas se movem, como os objetos caem e como as forças invisíveis regem o universo. Mas a história da maçã caindo na cabeça dele, será que é verdade? A verdade é que Newton nunca mencionou ter levado uma maçã na cabeça, mas ele realmente começou a pensar sobre a gravidade ao observar o fruto caindo de uma árvore. Isso levou a uma das maiores descobertas da ciência. A gravidade não atua apenas na Terra, mas também governa o movimento dos planetas e estrelas. Newton era extremamente recluso e tinha uma personalidade difícil. Ele passava dias sem comer ou dormir, completamente focado em suas pesquisas. Dizem que uma vez ficou tão imerso em um problema que esqueceu de comer a refeição que havia preparado. Albert Einstein, o mestre do tempo e espaço. Enquanto Newton explicou como as forças atuam no universo, Einstein foi além e mudou a forma como entendemos o tempo e espaço. Sua teoria da relatividade provou que o tempo não é absoluto. Ele pode desacelerar ou acelerar dependendo da velocidade e da gravidade. A famosa equação E igual mc² provou que a matéria e a energia são a mesma coisa, abrindo caminho para a energia nuclear e a compreensão do universo em um nível nunca antes imaginado. Mas Einstein não era apenas um gênio da física, ele também era humanista, que defendia a paz e a cooperação entre os povos. Teorias dizem que Einstein tinha dificuldade na escola, mas isso é mito. Ele era excelente em matemática desde criança, mas tinha um jeito diferente de aprender, o que confundia seus professores. Marie Curie, a mulher que brilhou na ciência. No final do século XIX, uma mulher na ciência era algo impensável.
Muitas universidades sequer aceitavam alunas e o preconceito era enorme. Mas Marie não se deixou deter. Nascida na Polônia desde criança, ela demonstrou um talento incrível para a matemática e a física. Mas havia um problema. Como mulher, não podia estudar em seu país natal. Em um mundo dominado por homens, Marie Curie foi uma verdadeira pioneira. Descobriu elementos radioativos como o rádio e o polônio, revolucionando a medicina e criando as bases para o tratamento do câncer. Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e a única pessoa a ganhar 2 em áreas diferentes. Seus cadernos ainda são radioativos e precisarão de mais de 1500 anos para serem seguros novamente. Nikola Tesla, o visionário da eletricidade. Imagine um homem que enxergava o futuro, mas nasceu na época errada. Um homem que criou invenções tão avançadas que muitas só puderam ser compreendidas décadas depois. Esse homem foi Nikola Tesla, o gênio solitário que revolucionou o mundo da eletricidade e da tecnologia. Tesla foi um dos inventores mais visionários da história. Criou a corrente alternada, permitindo que a eletricidade fosse transmitida a longas distâncias, algo essencial para o mundo moderno. Ele também previu tecnologia sem fio, descrevendo conceitos que se tornariam realidade mais de um século depois, como Wi-Fi e smartphones. Charles Darwin, o pai da evolução. Poucas teorias científicas mudaram tanto a forma como vemos o mundo quanto a teoria da evolução de Charles Darwin. Antes dele, a maioria das pessoas acreditava que os seres vivos eram imutáveis e que todas as espécies haviam sido criadas exatamente como são hoje. Mas Darwin mostrou que a natureza está em constante transformação. Quando Darwin publicou sua teoria em 1859, no livro A Origem das Espécies, o mundo entrou em choque. A ideia de que os seres humanos e os macacos tinham um ancestral comum era vista como heresia. Muitos religiosos o ridicularizaram e alguns jornais da época chegaram a publicar desenhos de Darwin com corpo de macaco. Mas apesar das críticas, muitos cientistas reconheceram a força das evidências que Darwin apresentou. Com o tempo, a teoria da evolução se tornou um dos pilares da biologia moderna. Hoje, a teoria da evolução é amplamente aceita e reforçada por novas descobertas, como o estudo do DNA, que confirma que todos os seres vivos compartilham um ancestral comum. Mozart e Beethoven, a revolução musical. A música tem o poder de emocionar, inspirar e transformar gerações. Entre todos os compositores que já existiram, 2 nomes se destacaram por sua genialidade e impacto duradouro: Mozart e Beethoven. Eles não apenas criaram algumas das obras mais belas da história, mas também revolucionaram a música para sempre. Mozart compôs mais de 600 obras, incluindo sinfonias, concertos, sonatas e óperas. Suas melodias eram elegantes, alegres e incrivelmente sofisticadas. Óperas como As Bodas de Fígaro, Dom Giovanni e A Flauta Mágica continuam sendo referência até hoje. Suas sinfonias e concertos definiram o que chamamos de música clássica. Se Mozart foi um prodígio natural, Beethoven foi um exemplo de superação. Nascido em 1770 na Alemanha, ele cresceu ouvindo as obras de Mozart e rapidamente demonstrou um talento extraordinário. Diz a lenda que, ainda criança, Beethoven tocou para Mozart, que teria dito: "Lembre-se deste nome, ele fará o mundo falar dele um dia." Beethoven era intenso, rebelde e inovador, enquanto Mozart representava a perfeição clássica. Beethoven trouxe emoção e dramaticidade para a música. Mozart e Beethoven são 2 dos maiores gênios musicais que já existiram. Suas composições continuam sendo estudadas, tocadas e admiradas séculos depois. Filmes, séries e até mesmo a cultura pop ainda usam suas músicas para emocionar e inspirar novas gerações. Esses gênios mudaram o mundo, mas a história ainda está sendo escrita. O próximo grande gênio pode ser você. Afinal, o que diferencia um gênio não é apenas a inteligência,
mas a capacidade de questionar, inovar e nunca parar de aprender. Se você gostou, compartilhe e comenta qual desses gênios mais te inspira. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, isso é importantíssimo. Além disso, não esqueça de ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos, beleza? Valeu e fiquem com Deus, até a próxima.